Neste feriado, o comentarista político Cristiano Beraldo falou justamente aí sobre o processo de emancipação do Brasil. Vamos ouvir. A independência brasileira, proclamada em 1822, na verdade foi uma transação comercial e não fruto de uma mobilização popular. E é por isso que, passados 202 anos, a gente continua carente, como nação, como povo brasileiro, continuamos carentes de um movimento onde a população consiga decretar a sua independência desses conchavos, desses arranjos dos caciques políticos, das lideranças poderosas, para que o poder passe a emanar do povo em favor, em nome do povo. E aí sim a gente possa ser uma população independente, uma população que desfrute de uma liberdade que é respeitada por todas as instâncias do poder. Tá aí, né, Cássio? O poder emana do povo. A gente escuta isso muito na época de eleição. O povo decide, o povo fica valorizado, Cássio, sempre nas eleições. Depois passa, a coisa muda. Mas no período pré-eleitoral e na campanha é o povo. Todo mundo fala do povo. O povo tem mais valor nos anos pares que nos anos ímpares, né, Marcelo? Porque nos anos pares nós temos as eleições. Mas sobre isso é importante a gente lembrar o seguinte: a nossa Constituição diz, logo de cara, todo o poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes. O Brasil tem o que nós chamamos de democracia representativa. Nós escolhemos os nossos representantes e são os nossos representantes quem determinam os rumos da nossa nação. Fato é que a gente tem o costume de jogar essa responsabilidade para os nossos representantes, mas por vezes a gente esquece que somos nós os responsáveis por colocá-los lá. Eu acho que esse grito de independência, indo até na linha do que o Beraldo disse, ele tem que ser um grito de independência não só em relação a esses representantes, mas ele tem que ser um grito de independência em relação às amarras e tudo aquilo que a gente tem de ruim que nos impede de escolher bons representantes. Porque esses representantes são o reflexo do povo. Eles são, no fim das contas, o espelho da população que lá os coloca. Pelo menos é o que dizem. Eu tenho convicção que nós somos melhores que esses representantes. E se nós nos livrarmos destas amarras, nós escolheremos melhores representantes, estaremos melhor representados e vamos evoluir ainda mais como país, como nação. Sem dúvida, né, Cássio? O que se fala muito, né, dessa chamada crise de representatividade, né? As pessoas têm o cardápio lá para votar e muitas vezes a escolha é o menos, não, esse não vai, é por exclusão. Então, é isso que se fala muito hoje. Estamos de volta agora para toda a rede, são 13 horas e 33 minutos. É isso, Cássio, vivemos uma crise de representatividade política, as pessoas não se sentem representadas ou estamos caminhando no outro sentido? É um pouco isso, acho que há uma crise de representatividade e as pessoas não se sentem representadas porque há uma distância muito grande entre a classe política e os desejos da classe política e as necessidades da população. E é óbvio, quando esse degrau é muito grande, quando esse caminho é muito comprido, a população como um todo se entende desamparada, se entende subrepresentada. Em segundo lugar, é importante nós lembrarmos também que os nossos representantes, escolhidos por nós, eles muitas vezes chegam lá por algo que você disse. Eles não são fruto de um voto de convicção. Eles são fruto de um voto de convicção contrário a determinada pessoa. Eu voto em A, não porque eu gosto de A, mas porque eu não gosto de B. Eu voto em C porque eu não quero nem que A e nem B ganhem. E tem uma coisa que é mais bizarra do nosso processo político, é o tal do voto na pessoa que vai ganhar. Eu só acho que o meu voto é útil se eu votar em quem ganhou. E essa é a maior mentira da ciência política. Na política, o voto é útil, o voto só é útil quando ele é um voto com convicção. Eu posso votar numa pessoa que vai ter
3 votos, mas se é uma pessoa que pensa como eu penso, se é uma pessoa que defende aquilo que eu defendo, se é uma pessoa proba, se é uma pessoa honesta, pouco importa que pouca gente foi seduzida por aquele discurso. Mas o voto tem que ser com convicção e não um voto por falta de opção ou um voto em alguém que vai ganhar e pronto, seja quem for essa pessoa. Acácio, inclusive nós temos uma discussão no Senado, né, de unificar todas as eleições. Então, porque muito se fala também que a cada 2 anos o país para, né, nesse ano vai votar a reforma? Não vai, porque tem eleição. Então tem essa história. Agora também há quem diga que o papel dos municípios, que cada vez mais vai se perdendo, se perderia ainda mais. Ainda mais, quer dizer, ou seja, se juntar tudo, presidente, senadores, deputados federal, estadual, mais governador, os municípios onde todo mundo mora, né, que a gente mora numa cidade, vai ainda cada vez mais o poder do município ser esvaziado, né? Quer dizer, então, você concorda com essa tese? Do jeito que está, não é bom, mas pode piorar se a gente fizer dessa forma? O sistema que nós temos é o melhor dentre os piores, né? Porque se a gente for olhar, essa unificação eleitoral, ela só tem um objetivo eleitoral. No dia a dia das pessoas, ela não mudaria nada. Primeiro, nós teríamos eleições a cada 6 anos. Hoje a gente brinca que ano sim ou ano não os políticos lembram da gente, mas a cada ano eles lembram da gente. Se as eleições fossem a cada 6 anos, nós só seríamos lembrados depois de 6 anos. Em segundo lugar, hoje, com um mandato de 4 anos, mas com eleições municipais e estaduais e nacionais intercaladas, a gente consegue, através da eleição municipal, por exemplo, mandar um recado para o governador e mandar um recado para o presidente. Se nós tivéssemos uma única eleição a cada 6 anos, nós não conseguiríamos mandar esse recado. Em terceiro lugar, os cargos municipais, que são aqueles cargos mais importantes, porque no final são aqueles cargos que cuidam do nosso dia a dia, eles seriam desprezados. Ninguém daria tanto valor para a eleição de vereador ou para a eleição de prefeito, porque nós teríamos que votar também para presidente, para governador, para senador, que são cargos que, infelizmente, atraem mais a atenção dos eleitores. Então, eu sou crítico dessas eleições a cada 6 anos. Eu acho que o nosso sistema é perfeito? Não, mas dentre os sistemas disponíveis, ele é o melhor. Nos resta melhorar a qualidade do voto, nos resta lutar para que a gente tenha melhores candidatos e não culpar o sistema único exclusivamente, porque aí nós não estaríamos, de fato, resolvendo o problema.